Oi pessoal, tudo bom? Eu estou aqui hoje para falar sobre um sentimento relativamente frequente nas pessoas, raiva. Quem nunca sentiu raiva algum dia por algum motivo, não é? Então é um sentimento natural. E dependendo do perfil de personalidade da pessoa, ela vai sentir mais raiva com mais intensidade ou mais ou menos frequência. Isso depende muito da percepção que cada um tem de como ela sente as coisas que acontecem com ela. Agora, o que na verdade interessa é o que nós fazemos com essa raiva quando a sentimos e também como a expressamos. Isso faz a diferença, porque os sentimentos, na verdade, são como temperos. Na comida a gente usa o orégano, o sal, a pimenta, o alho, tudo é muito bom, a comida fica ótima quando são usados na medida correta. Agora, você comer uma comida sem nenhum tempero ou muito temperada, fica desagradável. Na vida é mais ou menos assim também. Os sentimentos são como tempero. E o ideal é que sejam equilibrados para que a gente possa realmente expressar o que nós sentimos sem criar estresse, sem criar confusões, sem criar problemas. Claro que isso é uma coisa ideal, mas que a gente sabe que nem sempre acontece, porque na verdade ninguém é de ferro, né? Então vamos falar um pouco sobre a raiva. Quero falar um pouco sobre a raiva com você mesmo. Você pode lidar com a raiva da seguinte maneira: ou você pode implodir, ou você pode explodir. E nessa relação implosiva, ela é muito perigosa, porque são aquelas pessoas que têm um temperamento assim mais tímido, mais fechado, né, que não gostam muito de se expor, que detestam entrar em contenda com as pessoas. Então elas sentem raiva de uma coisa, de uma situação, de outra, vão armazenando aquela raiva, vão armazenando e em algum momento aquela raiva pode virar uma coisa muito grande, como uma bomba relógio. E quando ela implode, ela vai acabar adoecendo essa pessoa, ela vai fazer uma doença psicossomática. E via de regra, o fígado é o órgão que mais se ressente dessa raiva reprimida. Então as pessoas que reprimem muito a raiva, geralmente elas são amargas, né, ficam irritadas com facilidade, exatamente porque não expressam a raiva de maneira adequada. E tem problemas também relacionadas a esse órgão, né, que é o fígado. Então, porque o fígado ele metaboliza os açúcares, as gorduras, as proteínas e, de certa forma, metaboliza também a raiva. Então, ele é muito afetado com essa condição. Então, essa coisa de implodir e ficar ruminando essa raiva e ficar armazenando é muito perigoso e prejudicial também à saúde. É um extremo. E o outro extremo é a explosão. São pessoas naturalmente muito raivosas e que explodem com facilidade. Então, ficar com raiva por algum motivo, uma vez ou outra e tal, tudo bem, natural. Agora, a pessoa que fica com raiva toda hora, com pequenas coisas e tem um temperamento explosivo por natureza, se isso for muito intenso e muito frequente e por motivos relativamente banais, isso depende de uma avaliação, você pode estar sofrendo de transtorno explosivo intermitente, que é uma doença hoje já classificada no CID, no Código Internacional de Doenças, com a letra F60.3. Então, é uma coisa que precisa ser revista. E hoje as pessoas estão com muito pouca paciência, estão muito explosivas mesmo, muito enraivecidas, agridem as outras com muita facilidade. Então, isso precisa ser observado. Que se for uma coisa muito extrema e muito frequente, tem que ser avaliada, porque pode estar sendo realmente um problema. E a raiva é uma emoção muito forte. E o problema da raiva é que quando ela é muito intensa, ela sequestra a possibilidade da gente raciocinar com assertividade. A gente vive só aquela emoção. Aí você fala de coisas, depois arrepende, faz coisas, depois também pode, né, achar que não foi muito interessante. Então é muito realmente perigoso. E eu costumo dizer que tem 3 momentos na vida principal que a gente não pode tomar nenhuma atitude que seja definitiva. Quando está com muita raiva, quando está muito deprimido ou muito eufórico. Quando você toma alguma atitude, numa dessas 3 emoções muito intensas, você corre o risco de depois, né, se arrepender e não ser muito interessante. Então, eu acho que é importante, né, se avaliar, rever a forma como você lida com esse sentimento com relação a você mesmo e também como você lida com relação às pessoas. E quando você está explodindo com alguém, se essa outra pessoa for muito sensível, for uma pessoa assim muito tímida, que não se expõe muito, você corre o risco de ofendê-la
você corre o risco de machucá-la, né, de causar feridas na alma, porque cada um elabora os sentimentos de uma maneira diferente. E às vezes você fala uma coisa assim na hora sem pensar e cria um problema posterior muito grande, porque aquela pessoa fica com raiva e relacionamentos às vezes são interrompidos por conta de um rompante, né, que poderia ser evitado. Então o equilíbrio é sempre a melhor opção. Claro que a gente não consegue o tempo todo e nem é uma coisa muito fácil, mas o interessante é você não se intoxicar com o que as pessoas falam, pensar, raciocinar, se posicionar, tomar uma atitude, uma fala assertiva com relação àquelas questões. Porque, na verdade, o impacto que aquelas coisas causam na gente é que cria uma reação. A dimensão que você dá para o que as pessoas falam é que vai determinar a sua reação também. Então, o interessante é ouvir, né, falar o que tem que ser dito de uma maneira tranquila, assim, em sintonia com aquilo que você está sentindo, com o que você está pensando, mas sem maiores explosões e sem maiores aborrecimentos, né? E tem uma coisa interessante que eu quero dizer antes de terminar esse vídeo, que é com relação ao choro. O choro é uma possibilidade que o organismo tem de expressar um sentimento e é muito benéfico, porque é uma forma de estar expressando isso e aliviando um pouco o estresse. Então, de certa forma, o choro que é causado pela raiva, ele alivia um pouco até os malefícios do fígado, por incrível que pareça. Então, se você estiver com muita raiva e vontade de chorar, chora mesmo. Chora porque é uma maneira do organismo estar eliminando, te ajudando a lidar com esse sentimento que está tão desconfortável, tão incômodo, né, e tão perturbador para você naquele momento, tá bem? Eu espero que esse vídeo possa te ajudar a refletir sobre esse sentimento e tomar atitudes assertivas também com relação a ele. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.